Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Irmãos, o pastor já, então, me apresentou. Eu, durante muitos anos, estive no norte do país, em Belém do Pará, e os 2 últimos anos, fora esse, no Rio Grande do Sul, como missionário do PMC. Desde 2012, eu faço parte do plano missionário cooperativo. Eu vou deixar, realmente, pretendo deixar um tempo, eu espero, na apresentação, esgotar bem as necessidades de perguntas, mas se elas acontecerem, por favor, vocês vão ter a oportunidade de perguntar, porque é o mais novo, talvez, dos órgãos missionários e o menos conhecido, e, paralelamente, também, onde tem mais dúvidas quanto à sua atuação. Então, a estratégia vai ser nós apresentarmos, a partir do regimento interno, as nossas vocações, nossa dedicação, e depois também com o implemento agora, desde o ano passado, de um projeto também de uma dedicação da IPB via PMC, que é a revitalização de igrejas. Isso talvez possa interessar a muitos também. Plano Missionário Cooperativo é uma comissão permanente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, que funcionará nos termos desse regimento. O PMC será composto por 7 membros titulares, 4 pastores, 3 presbíteros e igual número e paridade os suplentes, eleitos pelo Supremo Concílio ou pela Comissão Executiva, para um mandato de 4 anos. A cada, então, ano, nós renovamos, né? Pelo menos, a proposta é que se renove pelo menos 40%, 50% dos nossos membros, procurando sempre equiparar nas regiões do país. Então, nós tentamos fazer isso. Até agora, de 2012, que é a minha participação, para cá nós temos conseguido. O PMC tem por finalidade, então, viabilizar parcerias para o plantio de novas igrejas, priorizando cidades acima de 30, aí tem esse 2, mas é 30 mil habitantes. Irmãos, esse é um detalhe importante do PMC, porque nós recebemos realmente muitas consultas de todo o país, mas por determinação do Supremo Concílio, o PMC atua em cidades acima de 30 mil habitantes. Nós, primariamente, não podemos entrar em cidades com menos de 30 mil habitantes e que tenham alta densidade de presbiterianos. Então, é claro que, por exemplo, Belo Horizonte, a gente sabe, tem uma grande, alta densidade, comparando outras regiões, mas ainda assim o PMC atua aqui. Mas, primariamente, o nosso desejo é que fossem cidades de baixa densidade de presbiterianos. Seria o nosso alvo principal. Viabilizar parcerias para revitalização de igrejas e presbitérios, estabelecendo critérios estratégicos, capacitação e acompanhamento dos projetos. Daqui a pouco nós vamos falar, eu pretendo falar especificamente a respeito de revitalização, que é algo que tem surgido como uma necessidade muito grande nas igrejas presbiterianas em todas as regiões do país. Propor à Comissão Executiva e ao Supremo Concílio ações que busquem viabilizar o crescimento da densidade presbiteriana das médias e grandes cidades do Brasil. Até 2014, nós simplesmente recebíamos desafios. A partir de 2014, esse regimento interno nos permite, então, fazer o contrário, provocar as regiões. E é o que nós temos feito. O reverendo Gedeias é o nosso secretário executivo, que
que não pode estar aqui hoje porque está concluindo o seu doutorado nos Estados Unidos. A única razão dele não estar aqui, adoraria estar, já foi aqui também professor nessa casa e gostaria muito de estar aqui, mas não pôde estar. Então, nós podemos hoje, regimentalmente, aprovado, é claro, pelo Supremo Concílio, provocar as regiões. Então, às vezes, nós identificamos algumas regiões onde o presbiterianismo ele está se enfraquecendo, está perdendo o vigor. Então, o PMC, ele provoca, ele vai até essas regiões, promove reuniões, promove congressos e desafiando igrejas, conselhos e presbitérios à revitalização, que é uma necessidade bem hoje patente na nossa denominação, como em todas elas, desde os tempos de Paulo, né? Ele sempre fazia uma viagem plantando e daqui a pouco ele passava outra vez, revitalizando aqueles irmãos. Em terceiro lugar, quarto ponto, propor também à Comissão Executiva e ao Supremo ações que buscam a revitalização de igrejas e presbitérios quanto ao quantum das parcerias e as necessidades impuserem uma ação conjunta da IPB como denominação, envolvendo uma multiplicidade de órgãos, comissões e instituições. Isso desde 2008, o PMC atua dessa forma no Rio Grande do Sul. É uma região conhecida de todos nós, carente do evangelho e carente de igrejas presbiterianas. O PMC, ele é hoje, então, o gestor de verbas que vêm nas igrejas reformadas da Holanda e investem especificamente na região sul. E o PMC é que cuida dessa administração. Nosso secretário executivo, o reverendo Gedeías, ele faz parte dos concílios lá do Rio Grande do Sul, sínodo e presbitério, é pastor auxiliar de uma das igrejas no Rio Grande do Sul, com esse propósito de incentivar e desenvolver o trabalho presbiteriano lá. E pela graça de Deus, tem dado muito certo. Propor aos concílios, juntas, seminários, institutos bíblicos e autarquias da igreja, projetos de plantação e revitalização de igreja nas várias regiões do país. 6, manter pesquisas eclesiásticas, etnográficas, etnológicas, fenomenológicas e demais recursos para mapeamento das várias regiões do Brasil e suas finalidades de plantio e revitalização de igrejas. É uma pena o reverendo Gedeías não estar aqui, que ele tem um domínio muito grande disso, ele desenvolve realmente essas pesquisas, é fruto de intenção mesmo, faz isso intencionalmente para o PMC, ele procura interpretar o país e segundo suas etnologias, ele procura ver aonde há essas necessidades, mas qualquer irmão que desejar depois poderá, os contatos deles estão aqui no final, poderão anotar e fazer contato com ele. 7, buscar parceiros financeiros, internos e externos para o cumprimento de suas finalidades. É outra novidade, por dizer assim, no PMC a partir de 2014. Até então, todos os recursos vinham dos parceiros, na plantação das igrejas, ou revitalização, e IPB. Mas agora nós podemos também, a exemplo da Junta de Missões Nacionais, captar esses recursos fora. Até então não podíamos. Número 8, promover capacitação de candidatos à plantação e revitalização de igrejas, através do CTM, também conhecido, de todos, funciona lá em Patrocínio, anual sobre supervisão do PMC, de acordo com seus princípios e finalidades. Então, hoje é uma exigência de todos os nossos órgãos missionários, a
capacitação através do CTM. Qualquer, hoje, plantador da IPB, ele precisa passar pelo CTM. Mas ele foi desenvolvido exatamente pelas necessidades do PMC, para que houvesse, de fato, um foco. Então, nesse sentido, o seminário aqui também está de parabéns, reverendo Ulisses, recebam realmente a nossa gratidão em participar, ter oportunidade, os parabéns pela iniciativa. Programas de seleção e avaliação, de acordo com os critérios estabelecidos pelo PMC em suas reuniões ordinárias, encontros regionais e congressos nacionais. O último aconteceu esse ano em Recife, concorreram mais de 1.000 pessoas, foi extraordinária a participação de pessoas da IPB. Então, isso para nós, a exemplo do que está acontecendo aqui, nesse primeiro, muito bacana, chamar de primeiro celeiro, prova de que há intenção de continuidade, mas o despertamento que está havendo na nossa igreja para missões. Então, foi muito legal, nós fizemos lá um congresso com palestrantes presbiterianos, mas que moram fora do país, e foi realmente muito bom, muito concorrido e teve uma apreciação muito boa. O PMC, ele faz seleção, assim como todos os órgãos missionários. Ele também, apesar de não ter os pastores como membros do PMC, eles não são ligados ao PMC, eles continuam ligados às suas igrejas e aos seus presbitérios, mas ainda assim é exigência que se faça uma seleção. Todo candidato, todo projeto que chega, quando aprovado, uma necessidade é que o plantador ele passe por uma avaliação e até sugestão de capacitação, de desenvolvimento em uma área ou noutra, pelos membros do PMC. O artigo 4, o PMC reunir-se-á ordinariamente 4 vezes por ano, tal. Análise, para quê, né? Quais as finalidades? Análise de projetos de parcerias enviados por igrejas e presbitérios, sempre com uma contrapartida do proponente em termos ideal de 50% para cada participante. Então, termos ideais, né? É o que a gente busca. Excepcionalmente, às vezes o PMC inicia, segundo o levantamento, estudos, visitas aos campos, o PMC pode começar com uma participação maior. Então, eventualmente, a IPB começa com uma participação maior, mas nunca 100%. Porque é parceria. O PMC só trabalha com parceria. Ele não tem o pastor ou o plantador, ele precisa ser apresentado pela igreja ou pelo presbitério. Ele é avaliado, é firmado um contrato assinado pela igreja, presbitério, PMC, e aí cumpre-se aquele contrato. E um dos itens é esse, é a participação que vai sendo reduzida a cada ano do PMC. Se começa com 50%, 50, 40, 30, 20. Inicialmente, 4 anos, podendo ser reajustado, ser renovado, podendo ser renovado. Mas inicialmente por 4 anos. Hoje, a cada ano, todos os projetos eles são revisados. Eu desenvolvi, irmãos, durante 3 anos, talvez, a função de supervisor de projetos. E, infelizmente, a gente vê coisas lamentáveis em nosso meio, sabe? Pessoas que mandam projetos e, quando você vai visitar, o plantador já foi trocado, o PMC nem tomou conhecimento, e o dinheiro está indo. Então, é uma coisa absurda, infelizmente. Então, às vezes, nós temos uma exigência, vocês verão aí, todo mês tem que se mandar um relatório ao PMC, financeiro do campo e ministerial. Todo mês tem que ir. Quando esse relatório não chega, automaticamente o sistema
trava o envio da verba. Para que não aconteça isso, irmãos, lamentavelmente, alguns de nós têm o descaramento de assinar um relatório em nome de outra pessoa. Porque como é tudo digitalizado, é tudo via internet, né? Basta você clicar, declaro diante de Deus que eu estou preenchendo esse relatório. A pessoa clica lá que é ela, mas não é ela. É um absurdo, mas acontece. Então, por causa dessas coisas, nós tivemos a necessidade de todo ano fazer um acompanhamento, fora tudo isso que acontece. Todo mês, o nosso secretário executivo ou algum membro em auxílio a ele, visualiza, checa, interpreta e avalia um relatório. Ainda assim, uma vez por ano, nós passamos um pente fino em todos os nossos contratos, para ver se eles estão sendo realmente desenvolvidos e bem aproveitado o dinheiro da nossa querida IPB, né? Dízimo de todos nós que somos fiéis ao Senhor. Em casos especiais, a critério do PMC, então, que eu disse, percentuais diferenciados poderão ser aprovados, sob homologação posterior do comitê gestor da IPB. Então, tem os estágios. Alguém se interessa, faz contato, recebe informações, manda um projeto, tudo pela internet, para que não tenha suspeita nenhuma, avaliado segundo ordem de chegada e etc., recebe número de protocolo, tudo bacana. Bom, o PMC se reúne, aprova, pode fazer mudanças, sempre com o conhecimento do parceiro, mas ele é aprovado. Depois de aprovado, ele vai para o comitê gestor. Todas as vezes que os órgãos missionários eles se reúnem, logo em seguida o comitê gestor também se reúne para aprovar finalmente. O comitê gestor é a última palavra. O comitê gestor, para quem não conhece, ele é formado por representantes dos órgãos missionários. A PMT, Junta de Missões, a APECOM e PMC. Então, eles se reúnem junto com o tesoureiro da IPB, e aí eles passam novamente todos os projetos. E aí um pode participar no projeto de outro, dando recomendações e até mesmo vetando. Então, depois que é passado pelo comitê gestor, então o projeto realmente está aprovado e ele vai entrar em funcionamento. Número 2, avaliação dos projetos que estão sendo executados e dos plantadores que estão na execução de suas parcerias. É o que eu falei, são através dos relatórios e eventuais visitas aos campos. Suspensão ou cancelamentos de projetos que não cumpram exigências contratuais. Então, você tem, é claro, uma responsabilidade, por isso parceria. Nós somos gestor, mas é claro que nós temos que ter essa responsabilidade quanto à aplicação, à boa aplicação dos recursos. Então, ele pode ser eventualmente suspenso. Encaminhar proposta ao comitê gestor com projeto para viabilizar parcerias para a compra de terreno e construção de templo, quando o trabalho em parceria estiver para ser organizado em igreja, salvo casos excepcionais, a juízo do PMC e do comitê gestor. Então, isso é outra coisa extraordinária, irmãos. Você faz um projeto de 4 anos, ele está indo muito bem, graças a Deus, mas imóvel hoje é muito caro, né? Então, surge uma possibilidade. O parceiro provoca o PMC e ele pode provocar, então, o comitê gestor para que a IPB compre esse terreno. Então, não é empréstimo. Nesse caso, a IPB compra o terreno e quando a igreja é organizada, aí os trâmites, né,
legais, a igreja ou o presbitério faz um pedido ao Supremo Concílio, ele avalia e transfere esse imóvel então para a igreja, e ele passa a ser daquela igreja local. Então é um outro grande benefício, que às vezes a gente nem sabe que existe isso, né? Que existe essa possibilidade. Agora, na última nossa reunião do PMC, nós aprovamos a compra de um terreno lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Aliás, de um prédio, já um imóvel. Uma oportunidade extraordinária que surgiu. Então, nós não poderíamos perder, porque principalmente o gaúcho, ele dá muita importância a isso. Sabe que a igreja tenha a sua sede. Então, lá nós compramos e o projeto tem realmente se desenvolvido muito bem, por sinal, um missionário aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que está lá. Bom, 5, encaminhar proposta ao comitê gestor do orçamento a ser executado, então isso é parte mais burocrática, aprovação do relatório das atividades anuais, também bem intra-PMC, né? Parágrafo único, a prioridade das parcerias a serem estabelecidas será o investimento em plantação e em construções de templos para projetos estáveis. Irmãos, isso é muito importante que se ressalte. É claro que a gente sabe que dinheiro falta em todo canto, todos os presbitérios, todos os sinos, todas as igrejas têm necessidades. Quando é um projeto ele é enviado, às vezes a gente observa que o propósito não era propriamente a consolidação de uma igreja. O PMC, quando eu digo PMC, é claro, IPB, né, como um braço da IPB, ele quer entrar, e necessita que seja assim, em projetos que estejam precisando de um sprint final para ser consolidado. Ou então, em regiões de baixa densidade presbiteriana, para a plantação de uma igreja. Então, às vezes, o objetivo não é bem esse, mas a gente, por isso, precisa ter essa consciência de passar sempre uma avaliação bem profunda, com visita a esses campos, que é para ver se essa necessidade, ela está sendo mesmo contemplada. E se não é, por exemplo, às vezes tem uma congregação que tem lá seus 20 anos, ninguém pensa em fechar isso, mas todo mundo sabe que dificilmente ela vai se tornar igreja, é em região carente, não tem que fechar, nós não defendemos isso de jeito nenhum, mas não é o alvo do PMC um trabalho desse, porque nós queremos que a igreja se consolide e ela se transforme em outra plantadora de igreja, no menor tempo possível. Há urgência disso. Então nós queremos, o braço da IPB para essa finalidade. A igreja está prestes, a gente vê aquela oportunidade extraordinária de se transformar em igreja, mas falta recurso. A IPB entra através do PMC no suporte a essa necessidade, para colaborar, para ajudar, porque tem tempo, né? A gente sabe que quando perde essa curva de subida, começa a cair. Então nós não podemos perder essa oportunidade daquele tempo ideal, exato para a consolidação do projeto, porque senão ele vai começar a cair. Então o PMC entra e colabora na consolidação desse projeto. Artigo 5º, o PMC elegerá sua diretoria bienalmente, dentro dos 4 anos de eleição pelo Supremo Concílio, a cada 2 anos internamente nós fazemos uma eleição. O presidente hoje é o reverendo Marco Sérgio, que foi eleito agora na última reunião nossa de 2016, e vai ficar até 2018. Parágrafo único, o PMC contratará um secretário executivo, que é o reverendo Gedeías. O PMC se reunirá
extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação do seu presidente, ou a pedido de 4 membros, ou por determinação do comitê gestor, e o artigo 7º, o quórum de funcionamento das reuniões será de maioria simples. Aí vem as competências, irmãos. Isso aqui eu vou pedir licença para pular, porque são competências internas do secretário executivo, e do presidente, principalmente. E eu acho que não é muito interessante para nós, não. Nós vamos aqui para umas competências estratégicas, que essa é interessante. O contato inicial de qualquer interessado deve ser com o nosso secretário executivo, reverendo Gedeias, que está sempre à disposição, reside em São Paulo, muitos talvez já conheçam, dá aula no André Jumper e está sempre à disposição. Então, quais são as competências estratégicas? Fazer cumprir as resoluções do PMC, administrando o órgão nos seus interregnos de suas reuniões, estabelecer contato com os concílios da IPB, órgãos missionários, juntas, seminários, institutos bíblicos, autarquias e instituições, visando estabelecer novas parcerias e o cumprimento das finalidades do PMC, agindo proativamente no cumprimento de sua missão. Há pouco tempo eu recebi lá em Porto Alegre um grupo de estudantes aqui dessa casa, num projeto missionário que era desenvolvido via PMC junto aos seminários, despertando vocações. Foi daqui um ônibus completo. Em outros anos iam representantes desses seminários e dos demais seminários. Esse projeto ele nasceu no PMC com a aprovação da JET, de levar futuros ministros aos campos missionários, especialmente no Rio Grande do Sul. Porque, irmãos, o Rio Grande do Sul é uma realidade bem diferente, que a gente conhece de tudo por aqui. Às vezes as pessoas chegam muito entusiasmadas, mas a dura realidade da região, a carência de igrejas, de presbiterianos, e a peculiaridade do povo gaúcho, que todos nós temos nossas peculiaridades, eles também têm as suas, torna-se muito difícil o trabalho, e às vezes as pessoas desistem. Então, esse é algo que o PMC provocou, são essas viagens missionárias. Era um ano no Rio Grande do Sul, um ano no Nordeste, um ano no Rio Grande do Sul, um ano no Nordeste, exatamente para que os candidatos eles tenham oportunidade de conhecer as realidades antes de tomar uma decisão. Letra C, estabelecer contatos para parcerias internacionais com o PMC, representando-o perante a CRI e parceiras externas ou internacionais. Nós hoje temos uma grande graça de Deus, uma grande bênção no projeto de revitalização de igrejas. Uma igreja norte-americana, a Briarwood Presbyterian Church. Alguns talvez já conheçam, já tenham ouvido falar, ou mesmo, quem sabe, até tido a oportunidade de participar. Eles trabalham com revitalização de igrejas. O PMC hoje é parceiro dessa igreja aqui, pastor Harry Rieder, tem livro publicado de extraordinário, quem não conhece deve procurar, vale muito a pena ler. Hoje, o PMC tem esse material, que visa exatamente revitalização de igreja, trabalhar especificamente na revitalização de igreja. Fora isso, como já citei, nesse aspecto de parceria internacional, é o braço também da IPB, que trabalha com as igrejas reformadas holandesas. É por onde entra a verba. Aqui no Brasil, na IPB, é via PMC. Esse recurso é carimbado, como a gente fala, é para ser aplicado no Rio Grande do Sul.
A cada 2 anos, o nosso secretário executivo tem que ir lá na Holanda, participar de reuniões, levar relatório, ser interrogado, questionado, e a cada 2 anos, então, nos Interreg, nos anos pares e ímpares, né, eles visitam o Brasil. Quando eu estava no Rio Grande do Sul, eu recebi 2 comitivas, uma de 10 pastores e uma menor com 3 pessoas. Nessa com 3 pessoas eu visitei durante 10 dias ininterruptos, chegando de manhã, saindo depois do almoço, indo para outra cidade, quase todo o Rio Grande do Sul, andamos 3.000 e tantos quilômetros, visitando os campos aonde eles investem. Então, irmãos, olha, muito ao contrário do que às vezes a gente pensa, não é só mandar o dinheiro não, sabe? Eles se dedicam, eles querem ouvir o plantador, sentar com o plantador e ouvi-lo. Quais são as dificuldades, quais são as coisas boas que ele tem a contar do campo. Eles mandam e-mail sistematicamente da Holanda a essas pessoas. Então, é realmente um investimento muito grande. E o PMC é esse braço da IPB que cuida disso. Aí divulgar atividades, tal, manter cadastro dos plantadores, então isso tudo faz parte de nossa organização interna, organizar eventos, letra H, prestar assessoria ao coordenador do CTM e a JET. Então, o CTM que funciona lá em Patrocínio, no final do ano, ele realmente tem uma participação muito grande do PMC. O secretário executivo, seu parágrafo único aí, poderá convidar os membros do PMC para o cumprimento dos itens anteriores. E aí, artigo 12, eu vou começar logo aí, e vou passar depois, logo em seguida, para o nosso outra exposição, que acho que o nosso tempo vai dar certinho. Vamos lá. Os projetos serão avaliados e aprovados pelo PMC, considerando os seguintes critérios. Então, isso aqui é importante para que todos observem. Local, plantio de igreja, ausência de representação evangélica e a baixa densidade da IPB, principalmente nas regiões de extremos contrastes religiosos, sociais, econômicos, sem a presença conciliar forte, para de forma autóctone desenvolver a obra missionária, priorizando cidades que não possuem igrejas presbiterianas. Então a gente tenta focar nisso. Em algumas regiões, os presbitérios são fracos, enfraquecidos, de forma natural, como, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Então, o PMC, ele dá esse suporte aos pastores e aos presbitérios, visando fortalecimento e crescimento e desenvolvimento do presbiterianismo. Plantador, capacitado, avaliado e aprovado para trabalho a ser executado nos termos deste regimento interno. Então, o PMC promove isso também. Não só vigiar, mas capacitar. Porque sem a capacitação nós não somos capazes de fazer muitas coisas não. Que tenha potencial suficiente para o desenvolvimento do projeto no tempo da parceria. Por isso, avaliação, sabe, irmãos? Cada um de nós tem um chamado específico, gosta de fazer isso ou aquilo. O PMC, ele tenta ajudar o plantador nesse mistério de se identificar nisso. Letra D, nível de desenvolvimento do projeto. Os projetos serão aprovados com prioridades, observando a seguinte escala. Projetos maduros, que são esses que eu falei que já estão em via de organização, projetos que sejam organizados em até 2 anos, que possuam uma liderança em formação e um grupo básico responsável por sua manutenção. Projetos verdes, que são potencialmente organizados em até 4 anos, que possuem um grupo básico em formação, e os novos, projetos que sejam iniciados em locais onde não exista qualquer grupo básico. O interesse da IPB em determinadas cidades ou região. Então,
agora vem aí a revitalização da igreja. Eu vou passar porque eu vou mudar a tela para esse especificamente de revitalização de igreja. O PMC não firmará contratos com igrejas que não sejam dizimistas fiéis ao Supremo Conselho. Uma lógica, né, irmãos, absurda, mas que é preciso ser repetida. Se alguém não contribui ao Supremo Conselho, como todos quase fazem, como querem se beneficiar? Então isso é uma necessidade e uma exigência. Aferição da fidelidade, então é a própria tesouraria que fornece essa confirmação. Então isso é realmente excludente. Se não tiver o certificado, pode ser um projeto muito bonito, mas ele não vai ser aprovado, ele não vai ser nem avaliado. O PMC firmará parcerias com um tempo mínimo de 2 anos, máximo de 5, podendo ser prorrogado por mais 2 anos. Internamente hoje nós trabalhamos com 4 anos no máximo, e com mais esses 2 anos. A gente chegou e viu por experiência que esses 5 anos são realmente desnecessários. Em 4 anos é suficiente para projetos verdes e incipientes, com mais esses 2 anos de possibilidade, formar uma igreja. Por isso a necessidade de igrejas ou cidades com mais de 30 mil habitantes. Não pode ser uma cidade pequena, porque aí tem outros órgãos da IPB que vão atingir essas cidades. O PMC é para essas cidades com maior densidade. Muito bem. Serão habilitados como plantadores de igrejas ou revitalizadores aqueles que apresentem os seguintes requisitos básicos: ser membro da IPB, claro, declaração do conselho, ter formação de seminário, estou lendo aí o item 3, o 4, ser aprovado e apresentar certificado do CTM, que eu falei, uma necessidade, sem isso o projeto não vai para frente, ser aprovado por um processo de avaliação do PMC. Então, irmãos, não é exagero isso, vocês podem acreditar que na nossa experiência isso tem sido muito útil, inclusive para ajudar os concílios a identificar realmente pastores, missionários, plantadores vocacionados para essa missão, que é muito diferente de pastorear uma igreja, muito diferente. Plantar uma igreja é um desafio diferente, então a gente precisa ter esse cuidado e ajudar aos concílios nisso. Então está aí em negrito a necessidade de relatórios, etc., os relatórios financeiros, ministerial, e o que eu já disse, a ausência do relatório impede a continuidade. O secretário executivo, também coisa interna, aí já não tem muito interesse não. Então tá. Deixa eu tirar então dessa tela, esse aí não é o PMC do momento, porque esse é antigo, esse PDF. Mas acho que aqui nós vamos ter, deixa eu ver se vai abrir, abriu. Revitalização de igrejas, diretrizes do PMC. Ano passado é que essas diretrizes foram aprovadas em nossa reunião. Irmãos, é uma necessidade. Hoje, se nós observarmos em todas as nossas regiões, a gente vai ver igrejas que foram um espetáculo há 2 anos, 5, 10 anos atrás, e que hoje perderam o vigor. Algumas coisas aconteceram nesses anos que foi tirando essa ênfase de cumprir de verdade o propósito de Deus, ser multiplicadoras de outras igrejas, de expandir, de crescer. E então o PMC, preocupado com isso, aceitou um desafio da IPB de colaborar também nesse mistério. Diretrizes para projetos de revitalização. Todo projeto seguirá 3 fases. Para cada fase, nesse processo de revitalização, os proponentes e os projetos
incluindo pastor revitalizador, se submeterão aos critérios de avaliação do PMC para prosseguimento à fase seguinte. Quais são essas fases? Primeiro, o proponente, conselho e, excepcionalmente, presbitério. E os irmãos vão entender por que é mais difícil para o presbitério se adequar. Identificará a igreja que deve passar por um processo de revitalização e encaminhará ofício com resolução, número de ata e data da reunião, nome e endereço dos responsáveis, presbítero e pastor, solicitando parceria para diagnóstico e elaboração de projeto. Então, a igreja sente essa necessidade, o presbitério sente essa necessidade, ele imediatamente, então, ele faz esse contato. Segundo, o PMC, através de sua agenda de projetos em revitalização, entrará em contato com o conselho postulante e agendará um primeiro contato para conhecimento prévio e levantamento das informações locais e agendamento do início do diagnóstico para o processo de revitalização da igreja. Então, terceiro passo, o PMC e conselho postulante elaborarão um pré-projeto que será enviado pelo sistema online do PMC e nos termos do edital para projetos de revitalização para análise do plenário em sua reunião imediata. Então, irmãos, como é importante isso? Vocês não fazem ideia às vezes. É uma realidade, uma necessidade. As igrejas, elas vão perdendo vigor se a gente não tiver cuidado e atenção. Isso acontece naturalmente. Então, há necessidade de revitalização em todas as igrejas. E é por isso que a gente vê algumas que no passado foram tão excepcionais e elas perderam completamente o alvo, a propósito realmente de glorificar a Deus e se satisfizeram em tornar-se uma igreja local. Cumpre alguns propósitos, é claro, cumpre o propósito de cuidar de pessoas, mas a expansão, o crescimento e o cumprimento da missão, ela vai sendo perdida. O PMC entra para ajudar nessa revitalização. Mas a primeira coisa que passa pela cabeça do concílio é que eles precisam de dinheiro. Na avaliação do PMC, é a última coisa que vai entrar. Porque não é dinheiro, irmãos. Revitalizar a igreja não é dar dinheiro. Nós todos, pastores, líderes, deveríamos estar atentos aos propósitos da igreja, como o que está acontecendo aqui. Identificar e pensar, a igreja que eu pastorei, ela perdeu esse foco, esse alvo, ela não está vivendo essa realidade. Antes que o dinheiro acabe, porque vai acabar, pode ter certeza que vai acabar, é a necessidade da revitalização. Mas a gente, lamentavelmente, enquanto tem dinheiro no banco, não se preocupa com isso. E quando acaba, quer pedir então a IPB, como se o dinheiro é que fosse a solução. E não foi, porque até 2 anos atrás tinha dinheiro. Mas ele foi mal usado. E o propósito da glória de Deus na missão, na evangelização, não foi cumprido. E o dinheiro acabou. Então, não é o propósito, o PMC não é banco, a IPB não é um banco, não é, então, injeção de capital. Você pode ter certeza disso. Quando você precisar, se você vai ver que o dinheiro é a última coisa que chega. É a última coisa que chega. Primeiro, são pessoas que precisam ser revitalizadas e transformadas. E às vezes a gente perde esse foco. E por isso o PMC toma esse cuidado. Ele recebe o desafio, ele vai ao local, examina,
planeja com o concílio, seja conselho presbitério, ele planeja com o concílio, faz um projeto junto e envia ao PMC, que aí ele é discutido então em plenário. Sob a ação direta do PMC, através dos princípios teológicos da IPB, From Embers to a Flame, que é da igreja Brightwood, que eu falei para vocês, a cada ano eles têm lá nos Estados Unidos um congresso das brasas para as chamas, para revitalizar pessoas. Eu tive o prazer de participar, é muito bom, muito mesmo, muito bom, é desafiador mesmo. E de outras organizações genuinamente bíblicas reformadas, após a aprovação do PMC. O projeto passará por um processo de diagnóstico no período de 8 a 12 meses. São propostos alguns passos, e o PMC faz o acompanhamento para ver se esses passos estão sendo cumpridos, para poder então ir avante. Durante o propósito de diagnóstico, sobre a orientação do Senhor, com temor e tremor, serão estabelecidos os parâmetros locais, pastorais, eclesiológicos e missionais, para mensurar as possibilidades de revitalização da igreja, apontando as diretrizes pastorais, pastor e presbíteros, e as condições atuais e futuras para a revitalização da igreja. Irmãos, ninguém revitaliza a igreja só com pastor. Se o conselho não estiver envolvido, não vai funcionar, não vai. Então o conselho, ele precisa estar envolvido. O nosso secretário executivo, ele faz visitas aos concílios, no caso, conselho, e aí vem a dificuldade de ser um presbitério, porque presbitério muda muito a cada ano, né? Então, o conselho é o mais, assim, o nosso maior alvo, que seja com igrejas, raramente com presbitérios, porque o nosso secretário executivo, e eventualmente algum outro membro, ele faz treinamento, coaching com os membros do conselho, porque não pode revitalizar uma igreja se o conselho não quiser ser revitalizado, não adianta. Então, tem que ter um envolvimento do conselho, porque ele tem que concordar com esse coaching, com esse treinamento, com essa assistência. Fase local 6, após diagnóstico elaborado pelo PMC, um relatório circunstanciado com os seguintes itens: enfermidades espirituais encontradas e remédios apontados para a saúde da igreja. Carece de muita humildade, sabe, irmãos? Muito quebrantamento, de um conselho reconhecer que falhou aqui, que precisa melhorar ali, mas é para a glória de Deus, nós estamos servindo ao Senhor, nós precisamos nos quebrantar. Todo mundo está vendo que a igreja não está cumprindo, mas às vezes nós ainda temos no nosso coração muito orgulho, muita vaidade. Não é por isso que precisa desse quebrantamento. Enfermidades espirituais, tal. Letra número 2, questionários aplicados ao pastor, conselho e igreja, apontando a veracidade do diagnóstico e as possíveis soluções, inclusive as possibilidades pastorais para a condução do processo de revitalização de igreja. Imagina, o conselho está pegando fogo, animado, nós vamos fazer, quando leva para a igreja não quer fazer. Então ela também tem que se envolver. Quem precisa ser revitalizado somos todos nós na igreja. Por isso, esse trabalho também com a igreja. Terceiro, participação do PMC e PB e tempo provável para estabelecer a saúde e marcha da igreja numa linha de tempo, 2, 5, 10 anos. Irmãos, revitalizar uma igreja é muito, mas muito, muito mais difícil do que plantar. Muito, mas muito, incomparável. Eu trabalhei com essa igreja no Rio Grande do Sul, nesse propósito e nesse projeto de revitalização. Como é difícil, como é difícil. Então, por isso, um prazo bem maior, bem mais estendido. 4,
elaboração e encaminhamento do projeto final ao PMC, após um ano de treinamento e ajustes através do processo de revitalização. Fase denominacional: após a aprovação do PMC, o projeto terá acompanhamento mensal ou bimestral, observando o cumprimento das metas e a aquisição de atitudes saudáveis em todo o decorrer do processo de revitalização. Pastores e conselhos também serão acompanhados buscando a recuperação ministerial, orgânica e missional. Em casos muito especiais, presbitérios poderão passar por um processo de revitalização a partir da revitalização de igrejas locais. E talvez aqui esteja o grande dificultador para trabalhar com presbitérios. Não é fácil. Uma igreja é mais fácil você lidar do que com muitas mentes diferenciadas, né? Num concílio. Então aí, está aí o contato do PMC, você tem também aí na sua pastinha um folder que tem algumas informações que eu considero muito úteis e que você pode ler e também ali tirar algumas dúvidas.